A passagem de hoje é Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos os santos que vieram à casa do Senhor, anelando por sua presença nesta madrugada. Com a queda repentina da temperatura, parece que nos encolhemos diante deste frio incomum. No entanto, o zelo de vocês, que despertaram nesta madrugada para vir à casa do Senhor, é verdadeiramente admirável. É certo que o zelo pela fé de todos que estão aqui é grande, mas acima de tudo, não podemos deixar de confessar que só pudemos nos levantar e vir a este lugar porque Deus nos despertou do sono e nos concedeu um novo fôlego. Como diz o louvor, tudo isso é graça e direção de Deus. O tema que Paulo aborda na passagem de hoje parte desse mesmo princípio. Nossa fé e nossa vida não começam com o que fizemos, mas sim com o chamado de Deus para nós. Na passagem de hoje, Paulo começa mencionando a nossa identidade. Vamos ler juntos, em uma só voz, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Esta frase não é uma simples descrição, mas uma exortação. Sede imitadores, como filhos. No entanto, essa exortação só é possível porque nossa identidade como filhos já foi claramente proclamada na parte anterior da carta aos Efésios. A palavra em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Em outras palavras, como Paulo enfatiza continuamente em Efésios, ele primeiro declara o fato de que já somos filhos de Deus e membros da sua família. E então, em Efésios 5:1, nos conclama a agir de acordo com essa identidade. Ou seja, a exortação, como filhos amados, não é uma condição a ser alcançada, mas um chamado para que nós, que já temos essa identidade, vivamos nos lembrando dela. Amados irmãos, na verdade, o fracasso em nossa fé, na maioria das vezes, não começa quando deixamos de agir. O fracasso da fé começa quando nos esquecemos de quem somos. Quando nos esquecemos de nossa identidade como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nos esquecemos de que pertencemos à família de Deus, é aí que nossa fé começa a falhar. É por isso que, por mais que realizemos muitos ministérios e tenhamos muitas obras, se nos esquecermos de que somos filhos amados de Deus, acabaremos seguindo pelo caminho do medo, e não do amor, pelo caminho do fracasso. Portanto, irmãos, em vez de nos concentrarmos em nossos fracassos, que possamos nos voltar e dar ouvidos ao amor de Deus, que nos fez seus filhos. Concentrem-se no amor de Deus, que nos fez seu povo. Quando avançamos focados no amor do Senhor, encontramos força para superar o fracasso da fé e nos aproximar dele novamente. Eu os abençoo no nome do Senhor para que sejamos capazes disso. O apóstolo Paulo continua, mostrando que a restauração de nossas ações
só é possível quando restauramos o entendimento de quem somos. Vamos ler juntos, em uma só voz, Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. A palavra amor, nesta passagem, é mais bem compreendida não como um simples sentimento, mas como uma direção. Se a interpretarmos como uma direção, podemos examinar nosso amor desta forma. Antes de conhecermos a Cristo, a direção do nosso amor não era para os outros, mas para nós mesmos. Por isso, o pecado é explicado como egocentrismo, o direcionamento do amor não para Deus, mas para mim mesmo, que não sou Deus. Isso é o pecado. Essa era a direção do amor que originalmente tínhamos. No entanto, em contraste com a direção do nosso amor, o amor do Senhor sempre se manifestou através do autoesvaziamento e da autoentrega. Foi uma direção completamente voltada para nós. Paulo descreve esse amor como uma oferta e um sacrifício de aroma suave a Deus. Ou seja, o amor de Cristo não apenas se direciona a alguém, mas também é uma decisão que envolve autossacrifício e um ato espiritual oferecido a Deus. Portanto, andar em amor significa ter um amor direcionado a Deus e ao próximo, mesmo que isso implique sacrifício pessoal. Em resumo, esta é uma direção de amor possível apenas para aqueles que recuperaram a consciência de sua identidade como filhos de Deus. Não se trata mais de ter um amor egocêntrico, mas agora, com a identidade de filhos de Deus, devemos praticar o amor que se oferece a Deus como sacrifício de aroma suave. O amor que, como o de Cristo, se sacrifica para se aproximar do próximo. Tendo estabelecido isso, Paulo continua a explicar o que nós, que agora temos a identidade de filhos de Deus e a direção do amor de Cristo, devemos fazer. Está em Efésios, capítulo 5, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos, em uma só voz. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Amém. Depois de mencionar nossa identidade como filhos, e antes de detalhar nossas ações, Paulo reforça mais uma vez quem nós somos. Ele diz que antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, e por isso devemos andar como filhos da luz. O que devemos notar aqui é a expressão éreis trevas, e não estáveis nas trevas. Ou seja, Paulo está se referindo à nossa antiga condição como filhos da ira por natureza. No entanto, nossa identidade não se define mais por isso, pois fomos transferidos para a luz. Ou melhor, ele declara que já somos luz no Senhor. Isso não significa que nosso ambiente mudou de uma situação difícil para uma situação perfeita, mas que nosso próprio ser foi transformado em luz. Portanto, independentemente das circunstâncias, devemos manifestar a luz como filhos da luz. E o fruto de nós, que somos luz no Senhor, é descrito por Paulo assim: toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça, verdade. Esses frutos não se originam em nós, mas no Senhor. São frutos que Ele, que é a luz, produz em nosso ser transformado, manifestando-se como ações concretas. Portanto, a bondade, a justiça e a verdade não são qualidades que geramos sozinhos, mas a manifestação do amor de Deus, que, partindo dele, flui através de nós para alcançar o próximo. É essa direção de amor que Paulo nos ensina a praticar. Eu já mencionei isso em alguns sermões. Quando evangelizei minha família, ouvi o mesmo testemunho tanto de minha mãe quanto de minha irmã mais velha. Depois de pregar o evangelho e fazer com elas a oração de aceitação, eu estava tão feliz que perguntei: afinal, por que vocês creram? A resposta delas foi: Suntak, é porque você mudou. Antes de crer em Jesus, eu era uma pessoa rude, endurecida e ríspida. Eu vivia criticando e julgando, habitando nas trevas. Mas, depois que criei em Jesus, o que mudou drasticamente não foi o meu ambiente,
Frutos começaram a aparecer na minha vida. Minha linguagem começou a mudar. Minha atitude mudou. Meu semblante mudou. E a imagem que eu transmitia mudou. Minha família foi a primeira a perceber isso. E através dessa mudança que minha família testemunhou, Deus concedeu sua graça e as trouxe à fé. O amor do Senhor foi derramado sobre mim, não parou em mim, mas fluiu para minha família. Foi assim que o fruto se manifestou. Amados irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos filhos amados e fomos chamados para ser luz no Senhor. Portanto, seria incoerente que os frutos do pecado, mencionados nos versículos 3 a 6, se manifestassem em nós. Então, irmãos, nesta madrugada, em vez de tomar qualquer resolução, que possamos primeiramente nos firmar em nossa identidade. O Deus que nos visita hoje com a palavra de Efésios está dizendo a cada um de nós que somos seus filhos amados, que somos luz. Embora nossa vida e nosso ambiente ainda não pareçam refletir isso, embora pareça que caímos em pecado vez após vez, em meio a essa nossa condição, Deus está mais uma vez nos afirmando. Todos nós somos filhos de Deus, filhos amados, somos luz. Portanto, Ele nos conclama a não habitar mais nas trevas, mas a viver como filhos da luz. Então, irmãos, vamos viver o dia de hoje, lembrando-nos desta declaração do Senhor. Avancemos para uma vida cuja fé não esteja presa ao egocentrismo, cujo amor não seja voltado para o eu. Vivamos uma vida que experimenta o amor do Senhor e direciona esse amor para as pessoas ao nosso redor. Que não mais lutemos para nos aproximar de Deus como se estivéssemos presos às trevas, mas que nos lembremos de que não somos mais trevas, e sim luz no Senhor, e possamos viver produzindo o fruto da luz. Que possamos viver vocês e eu, lembrando-nos desta verdade que a palavra de Efésios nos traz hoje por meio de Paulo. Somos filhos da luz, e fomos chamados para produzir o fruto da luz. Eu os abençoo em nome do Senhor,